Olá, galerinha do Centro Educacional Vieira Santos, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Éder e no nosso revisando de hoje vamos falar sobre um tema por curiosidade, mas que talvez nem todos saibam o que quer dizer, né? O quanto vale, o que significa. Hoje nós vamos falar sobre as polegadas, que é representado aí por esse símbolo, né, de aspas, muito presente aí, né, quando nós fazemos compras, né, de celulares, de TVs, de computadores, enfim. Vamos lá começar o nosso revisando de hoje. Bom, antes vamos ver a pequena história de onde que surgiu essa questão das polegadas. A necessidade de medir as coisas é muito antiga e remete à origem das primeiras civilizações. Tudo começou quando, na antiguidade, percebeu-se a necessidade da criação de unidades de medida que permitisse as trocas e o comércio de mercadorias, né? O que são essas unidades de medidas, né? De comprimento, de volume, de massa, né? De peso, enfim. Então, teve-se a necessidade da criação dessas unidades de medidas e uma delas é a necessidade a unidade de medida de comprimento, ou seja, para medir comprimentos, o homem tomava a si próprio como referência, né? Antigamente não tinha a régua, a trena, outros equipamentos que facilitasse essa medição. Por esse motivo, né, usava-se como padrões determinadas partes do corpo humano. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, medida aí de altitude, né, de avião, tantos pés, a jarda, né, muito utilizada lá no futebol americano, a braça, o passo. Alguns desses padrões continuam sendo usados até hoje. Só lembrando, né, que tem muitos outros, todos esses aqui são unidades de medida, né, de comprimento. Mas nós vamos falar exclusivamente aqui algumas unidades de medida, né, o quantos que eles representam para a gente ter uma noção. Uma polegada, então, né, o comprimento de um dedo do polegar, o pé, o comprimento de um pé, o palmo, comprimento, né, da ponta do dedão até a ponta do dedo midinho, uma jarda, né, a medida do nariz até a ponta do dedo com o braço esticado, um passo, enfim, tudo relacionado aqui ao corpo do ser humano. Mas nós vamos ver aqui hoje especificamente as polegadas. É uma unidade de medida de distância, como já disse anteriormente, e foi criada pelo rei Eduardo I da Inglaterra durante o século XVI. A palavra inglesa in deriva do latim int e significa 1/12, ou seja, uma fração de alguma coisa, né? E define bem a unidade de medida. Uma polegada, portanto, corresponde a 1/12 de um pé, ou seja, a fração de um pé, né? Ou seja, vale aproximadamente 2,54 centímetros. Então, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Vamos ver aqui alguns exemplos dessa utilização, né? O mais comum, polegadas de TV, ou seja, o comprimento da diagonal de uma televisão, né? Quando a gente vai comprar, né? 32 polegadas, 37, 42, 50, 60, 70, 75, enfim. Celulares também, né? 4 polegadas, 5, hoje em dia já tem celulares de quase 7 polegadas, né? Tablets entre 7 e 10 polegadas, 13, enfim. Tudo isso, então, são medidas que a gente utiliza as polegadas. E como que a gente faz esse cálculo, né? Quanto que isso mede, sei lá, em centímetros, por exemplo? A gente sabe que foi visto anteriormente que uma polegada equivale a aproximadamente 2,54 centímetros. Ou seja, essa TV aqui, por exemplo, que tem 40 polegadas, basta multiplicarmos por 2,54.
e vamos encontrar aqui então o valor de 101,6 centímetros, ou seja, 40 polegadas. A diagonal dessa TV, é muito importante frisar isso, né? Diagonal da TV equivale a aproximadamente 101,6 centímetros, né? Além das TVs e dos celulares, as polegadas são muito utilizadas, né? Em rodas de bicicleta, sei lá, o aro 26 polegadas, aro 24, aro 30. Nas rodas de carro também, né? Aro 16 polegadas, 18, 19. Quando a gente vai fazer reforma, né, canos, principalmente na parte hidráulica, a gente compra os canos em polegadas. 1 polegada, 1/4 de polegada, 3/8 de polegada, meia polegada. Então percebam que polegadas geralmente a gente usa para comprimentos menores, né? Por 1 polegada ser apenas 2,54 centímetros, ela é muito utilizada, porém, para comprimentos menores, ok? Bom, essa era a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer a nossa atividade. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Até a próxima.